Boa tarde a todos os amigos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Meu abraço fraterno para cada um, para a diretoria, para os trabalhadores, para os colaboradores. Que a luz do Mestre Divino nos encaminhe nessa tarde com o objetivo de harmonizar este nosso trabalho, de trazer equilíbrio, compreensão e, principalmente, nos proporcionar a reflexão necessária para o nosso desenvolvimento aqui como seres humanos reencarnados, com a finalidade de buscar o progresso, de buscar a evolução individual. Peço a permissão aos mentores espirituais dessa casa e que esses mentores nos proporcionem a egrégora necessária para que o aprendizado, para que a reflexão, ela seja bastante ativa e nos permita, assim, contribuir com esse nosso processo evolutivo. Sobre o tema desta tarde, eu entendo que seja necessário nós fazermos uma breve reflexão, algumas considerações a respeito do nosso objetivo de reencarnação aqui nesse plano material. O mestre Allan Kardec, ele, no Livro dos Espíritos, na questão 132, ele já traz esse questionamento, quando ele pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação do espírito aqui nesse planeta de provas e expiações. E, naturalmente, que a resposta não poderia ser tão lógica, tão evidente e tão instigadora também. A equipe espiritual, ela informa de que nós estamos aqui encarnados com a finalidade de buscar a perfeição. Mas o que é buscar a perfeição? Buscar a perfeição é desenvolver uma trajetória com a finalidade de buscar os elementos necessários a partir dos conceitos materiais em que nós vivemos, a partir dessa vestimenta física, biológica, totalmente material. E esse objetivo ele é traçado pela espiritualidade. Portanto, necessário se faz que possamos superar todos os desafios para assim contribuir com a finalidade da divindade maior, da energia criadora. Portanto, o objetivo principal da encarnação é para o espírito trazer o seu despertamento. Então, tudo que sai das mãos do Criador, da energia criadora, ele conduz valores que são valores imortais. E esses valores imortais, eles vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo, ao longo da nossa eternidade. O tempo vai se encarregar de formar os meios e angariar os métodos de acordar as almas para que elas sintam a necessidade de progredir e desenvolver o amor fraterno conforme orientado pelo Divino Mestre. Recebemos então das mãos da energia criadora que nos proporciona a reencarnação por um efeito misericordioso. E esse efeito misericordioso ele vai então nos colocar à disposição determinados talentos que serão aflorados de acordo com as experiências que serão vividas. E isso em consideração aos múltiplos problemas, às múltiplas dores e sacrifícios que nós vamos sendo submetidos nessa extensão da vida. Portanto, a energia criadora, ela nos impõe a reencarnação para nos mostrar que nós temos que fazer por nós mesmos. Porque não basta receber todos os talentos, habilidades, mas, como nós sabemos,
o espírito nasce simples e ignorante. E ele precisa passar por uma jornada, uma longa jornada de aprendizado. E essa longa jornada de aprendizado é que vai nos proporcionar aquilo que nós precisamos desenvolver, cada um de acordo com as suas percepções, com o seu patamar de conhecimento, de aprendizagem, de experiência na vida, tanto do ponto de vista material, emocional, como espiritual, o que vai contribuir decisivamente para a escolha dos caminhos e o progresso individual, que ao final vai se transformar em progresso coletivo. As tarefas que cada um deve cumprir, elas são determinantes para que nós possamos enfrentar os nossos deveres e, com a disposição de uma orientação espiritual, buscar a melhor forma de desenvolvimento para cada um, de acordo com seus princípios, com o aprendizado do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Portanto, a criação, ela nos proporciona esses elementos de forma que a inteligência que cada um busca desenvolver, essa inteligência, ela é primordial na formação do ser. Mas não é só isso. Embora nós estejamos com a responsabilidade individual, nós fazemos parte de uma grande equipe, nós fazemos parte de uma grande família. E essa grande família, ela tem suas contribuições, suas responsabilidades e tem a principal contribuição, que é na formação do ser. Como nós sabemos, os espíritos, eles se originam de um mesmo princípio. E esse princípio, ele é tocado pelo amor da divindade. Então, o universo, todas as coisas do universo, elas são desenvolvidas a partir do amor, como o Cristo nos ensinou. Então, a justiça de Deus, ela é uma justiça perfeita. E todos nós estamos caminhando em busca da sabedoria, porque nesse entendimento é que os seres que são criados, eles passam pelos mesmos processos de despertamento espiritual, mais cedo ou mais tarde. Porém, as reações, elas são diversas. Cada ser vai ter uma reação ao longo dessa sua jornada. O ponto de chegada e o ponto de saída é sempre o mesmo para todos nós. Então, o ponto de chegada, através do nascimento biológico, em que o espírito recebe um corpo material, que é o seu veículo de desenvolvimento. E o retorno à pátria espiritual é com a devolução dessa vestimenta que nós recebemos como um instrumento de trabalho num processo de aprendizagem e no processo de desenvolvimento individual. Assim sendo, cada alma ela vai ter as suas particularidades. A jornada ela é diferente para cada um de nós. A história é individual. Não há seres com histórias iguais. Podem ter histórias parecidas, mas cada um vai passar por uma história que é uma história única, uma história pessoal. O espírito estando no mundo invisível ou estando no mundo encarnado, ele recebe determinados apoios. Apoios esses que são fundamentais para o seu desenvolvimento, para o seu despertamento. E é exatamente sobre esse apoio material que nós vamos conversar hoje, que vai ser o objeto da nossa reflexão. Então vamos tomar como princípio a espera de um ser reencarnante. Esse ser reencarnante, ele é fruto de um planejamento que ocorre
no plano espiritual. Toda família que reencarna, todos os seres que vão sendo reencarnados em uma mesma família, eles têm uma afinidade, quer seja uma afinidade amorosa para a continuação de um trabalho anterior, quer seja por motivos de reorganização, de recuperação de conflitos que ocorreram no passado. Então, considerando um ser reencarnante que é aguardado, devidamente esperado pelos genitores, pela família em si, esse ser ele é fruto desse planejamento. Então, ele vai receber, no mundo físico, uma herança biológica do pai, que é essa herança genética. Ele vai também receber uma herança psicoafetiva. Da genitora, ele vai receber também a herança biológica, a herança genética, mais a gestação e ainda a herança psicoafetiva. Então, é isso que se conjuga para esse novo ser, para a vinda desse novo ser. Entretanto, como se trata de uma programação ocorrida já em uma fase anterior, o que acontece? Esse ser reencarnante, ele também traz consigo, gravado no seu perispírito, todo o acúmulo de suas experiências, que é fruto do seu passado multimilenar. Assim, agregando-se todos esses valores, se estabelece uma família consanguínea. E essa família consanguínea, ela tem o dever de amparar, o dever de dar o apoio, de transferir a maturidade psicológica para esse novo ser reencarnante, tem a responsabilidade da sua educação e do seu amparo durante praticamente toda a existência em que aqui eles estiverem juntos. Mas, basicamente, quando esse ser reencarnante ele necessita de um apoio maior até conseguir desenvolver a sua própria independência. Portanto, podemos entender que a formação dessa família é a formação básica de toda uma sociedade, porque a família é a base fundamental, é o tecido, é a matéria-prima do tecido social. E a família ela tem que ter uma base, é necessário para isso que todos estejam envolvidos e compromissados, baseado nesses seus acordos, nesses seus contratos anteriores, para que a formação da família ela possa, sim, erguer o grande edifício da sociedade em que vivemos. Possa, assim, erguer a civilização onde nós nos encontramos. Conforme as observações de Dona Joana de Ângeles, no seu livro Constelação Familiar, ela nos assegura de que na Terra vive-se muito ainda uma injustificável agressão à constelação familiar. Agressão essa que é defluente dos transtornos e das insatisfações que tornam as mentes e os corações juvenis ainda carentes de uma maturidade psicológica para que assegure à família a responsabilidade, o equilíbrio necessário para a formação de uma sociedade salutar. Essa é uma observação extremamente importante, porque isso daí é o que é pertinente e nós enxergamos isso de uma maneira muito fácil. O grande número de conflitos existentes envolvendo a família trazem, de certa forma, esse desequilíbrio e a enfermização da sociedade. Se a família está doente, se um membro da família está doente, isso vai produzir também uma deterioração da sociedade. E é isso que nós estamos vivendo, principalmente os ataques que têm ocorrido à família tradicional.
E isso nós estamos percebendo principalmente por uma falta de maturidade psicológica, porque o nosso paradigma material ele tem nos levado principalmente a, a enxergar a vida em um paradigma puramente material, em que o prazer, o ter, são os valores reconhecidos atualmente pela sociedade como uma fórmula de sucesso para os indivíduos, destoando de uma forma muito significativa da proposta da divindade maior. Proposta essa que tem como objetivo a formação moral e ética do indivíduo, trazendo assim uma consistência no espírito, uma evolução espiritual para a condução da jornada de cada ser. E essa responsabilidade do ser reencarnante, essa responsabilidade inicialmente é da família que o acolhe, porque, como nós já comentamos, os contratos anteriores eles devem prevalecer, mas o véu que nos envolve, o véu que não nos deixa enxergar muitas vezes qual o objetivo da nossa existência, qual o objetivo da nossa reencarnação, termina prejudicando essa percepção. E, envolvidos os elementos pelo constante apelo da sociedade material, o apelo de consumo, o apelo pelo prazer, o apelo pelos bens materiais, levam a sociedade e os indivíduos a um determinado desequilíbrio. Se não houver uma busca pelo autoconhecimento, uma busca para o conhecimento da espiritualidade, certamente essa percepção ela fica prejudicada em função de todo esse bombardeio que existe para a obtenção de um maior volume de bens materiais. E é exatamente aí que Dona Joana de Ângeles ela nos orienta nesse sentido, no sentido do despertamento. Porque se há um processo de despertamento que vai levar os seres a questionarem a sua existência, a entender o porquê da reencarnação, ou até a percepção da reencarnação, porque isso daí já ajudaria, então, a entender de que a vida ela se processa de uma forma contínua, de que a vida, embora nesse corpo material ela seja transitória, a vida ela é perene. E essa necessidade de conhecimento, de autoconhecimento, que vai proporcionar ao indivíduo melhorar na escala evolutiva. E esse despertamento ele é fundamental, não só por um ser, mas por todos os seres que compõem essa família. Porque a partir desse despertamento, aí sim haverá uma contribuição muito mais significativa para cada um desses membros, transformando uma família mais equilibrada, mais salutar. E se muitas famílias elas se desenvolvem nesse patamar, certamente que nós teremos uma sociedade menos enfermiça. Lembrando que o planeta ele está em contínuo movimento de evolução. E os seres que fazem parte desse planeta também necessitam acompanhar todo esse desenvolvimento. Se nós não acompanhamos, naturalmente que as distorções começam a acontecer. E é exatamente o que Dona Joana de Ângeles fala. Olha, hoje a maioria das pessoas estão em processo de adormecimento, né? E esse adormecimento não é de hoje que vem sendo discutido. Nós nos lembramos, por exemplo, de Paulo, o apóstolo, quando ele reflete sobre essa necessidade para que haja um despertamento das pessoas, para que nós não vivamos apenas de um caráter automático,
como seres animais que somos, porém com características diferenciadas. Mas ainda nós estamos vivendo um conceito ainda primário e há a necessidade desse desenvolvimento. Sabemos que a Terra é um planeta escola e é aqui a base do nosso aprendizado. Para que esse nosso aprendizado ele tenha sucesso, é necessário que todas as pessoas se engajem nesse movimento, que todas as pessoas levem a sua contribuição para a formação dessa sociedade mais salutar. O compromisso da maternidade e da paternidade, ele é um compromisso que tem uma relevância, tendo em vista que esse ser, né, ou melhor, esses seres, eles devem ser conscientes com o significado da união que está sendo proposta, a fim de que sejam evitados assim, determinados danos que podem ser provocados por desequilíbrios e que vai, de certa forma, trazer sérias consequências. Por exemplo, a questão do aborto é uma questão que tem uma importância significativa, tendo em vista que uma decisão dessa natureza pode trazer diversas consequências, tanto para o genitor, para a genitora e para o ser que estaria reencarnando naquele momento. Esse é um tema que deve ser visto com uma responsabilidade muito particular, porque há uma interferência no ciclo da vida. Não existe improviso na nossa vida. Então, tudo acontece com um trabalho de organização, e essa organização ela vem do plano superior. E essa organização ela deve ser levada adiante com seriedade e com segurança. Desde o nascimento de um novo filho, os genitores normalmente eles são convidados pela própria vida para uma mudança dos objetivos existenciais. Porque uma coisa é você ter uma vida de solteiro, outra coisa é você ter uma vida responsabilizada através do instituto do casamento, quando você vai desenvolver uma nova família. E essa maturidade que Dona Joana de Ângeles sempre está chamando a atenção para esse tipo de responsabilidade, porque as mudanças elas devem ocorrer em cada ciclo da nossa vida. Nós temos diversos ciclos. Cada ciclo tem as suas responsabilidades, tem os seus deveres, tem os seus ônus, tem os seus bônus. E essa preparação, cada um deve estar assim sintonizado para que atenda os princípios da espiritualidade, o princípio maior da vida. Assim, a espiritualidade nos convida sempre a refletir sobre a necessidade do autoconhecimento, a necessidade da adoção da responsabilidade, a necessidade da iluminação de cada um, para que assim todos tenhamos uma vida mais salutar. E é baseado nesses conceitos que a família tem uma considerável importância na formação do ser. À medida que a família ela busca essa maturidade psicológica, que ela busca a prática da fraternidade, a prática do amor, ela está fortalecendo essa união essa que é necessário para que todos nós tenhamos uma sociedade mais desenvolvida, uma sociedade mais equilibrada, menos enfermiça. Cabe-nos, então, refletir cada dia sobre o nosso papel quando encarnado na nossa família, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o que pode ser modificado. O passado, ele serve apenas para uma reflexão, mas, como diria
o nosso mestre Chico Xavier, já que não se pode alterar o passado, pelo menos que possamos construir um novo futuro. E esse futuro, ele tem que ser construído a partir dessas experiências, a partir desses ensinamentos que nós recebemos, principalmente os estudiosos da doutrina espírita. Pois a grande quantidade de informação, ela é fundamental, que a doutrina espírita nos oferece, ela é fundamental para a nossa formação. E ser perseverante, ser estudioso nesses temas, nessas instruções, nesses ensinamentos, vai produzir um efeito muito positivo em cada um de nós para a formação, para ajuda na nossa família, tanto nessa encarnação como em encarnações posteriores, porque nós estamos aqui em um processo de desenvolvimento contínuo. E esse processo de desenvolvimento contínuo, cabe sim essa noção de quais são as nossas responsabilidades enquanto estamos nesse veículo material. E a doutrina espírita, ela nos traz assim uma fundamental alicerce, traz assim uma base muito sólida para que aqueles que conseguem ter essa percepção, ter as suas reflexões, vão incorporando dia a dia esses conceitos, esses ensinamentos, transformando a si mesmo e ajudando na transformação do próximo. Daí a importância de nós nos utilizarmos desses ensinamentos da doutrina espírita como uma base fundamental da nossa vida, para assim poder tratar a nós mesmos, porque nós somos ainda doentes, como já diria o Mestre Divino, de que ele veio aqui para os doentes e não para aqueles que já não precisam. Se nós estamos em um planeta escola, em um planeta de recuperação, em um planeta escola, em um planeta prisão, cada um tem a sua história aqui, mas cabe a cada um buscar essa percepção para o autodesenvolvimento e assim contribuir de uma forma muito positiva para a estrutura espiritual que nos envolve, para aqueles irmãos, mentores, orientadores que estão sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo, e que deixemos o coração aberto, a mente aberta para receber esses ensinamentos de uma forma mais intensa. E nós o faremos à medida que nós nos instruirmos, à medida que nós buscarmos evoluir o nosso padrão mental, o nosso padrão psicológico. Aí sim, nós vamos ter a capacidade de ter uma melhor comunicação com essas energias divinas que estão a nosso favor para ajudar no desenvolvimento individual e no desenvolvimento coletivo. Nós, como famílias, temos responsabilidades que são inerentes ao nosso processo de desenvolvimento. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui participando dessa energia de luz proporcionada pelo GPEC e deixo aqui meus agradecimentos a cada um, à diretoria, a todos os colaboradores e amigos, desejando que a luz do Mestre Divino seja a principal luz na condução da jornada de cada um de nós nesse estágio que nós nos encontramos hoje. Muito obrigado a todos e que a luz do Mestre permaneça no coração de cada um de nós.